Quero convidar você a abrir na carta aos Hebreus, capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Depois de tantas canções edificantes, né? O que ouvimos nesta noite, hinos que glorificam a Deus. Vivemos num período que a enologia tem sido muito desconstruída, né? Com tantas músicas antropocêntricas, tantas músicas de autoajuda. Então, ouvir canções que edificam a alma, que glorificam a Deus, deixa a gente de fato regozijado. Deus abençoe o quarteto nesse ministério que Deus tem dado a eles. Hebreus 10, 35. Diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Muito bem, para fecharmos esta conferência, né? Iniciarmos aí uma nova semana, vamos juntos nesta noite receber também as diretrizes vindas da Santa Palavra de Deus. A carta aos Hebreus é uma carta extraordinária. Teria que ter só uma conferência, talvez até de mais de 5 dias, como foram os 70 anos, só para falar da importância dessa carta, do ensino dessa carta e do valor extraordinário que essa carta tem. Mas para resumir, eu quero dizer que a mensagem central da carta aos Hebreus, isso se percebe de capítulo a capítulo, a mensagem central da carta aos Hebreus é falar da superioridade de Cristo. E isto o autor vai deixando claro, porque ele diz nos capítulos, né? Em um capítulo ele diz que Jesus é superior aos anjos. Em outro capítulo, ele diz que Jesus é superior a Moisés. Em outro capítulo, ele diz que Jesus é superior a Arão. Em outro capítulo, ele diz que Jesus é superior a Melquisedeque. Em outro capítulo, ele diz que o sangue de Cristo é superior ao sangue dos animais da antiga aliança. Ele diz em outro capítulo que o sacrifício de Cristo é definitivo, não precisa ser repetitivo, porque o sacrifício de Cristo é superior aos sacrifícios da antiga aliança. Então, a carta aos Hebreus diz que Jesus é superior a tudo, é superior a todos, bendito seja o seu santo nome. Então, em 9 linhas, eu pude resumir aqui 13 capítulos. E no capítulo 10, o autor chega no versículo 35, trazendo para a União Auxiliadora, trazendo para mim, para vocês, para todos nós nesta noite, uma orientação, uma exortação muito necessária para os nossos dias. O que é que ele diz aí? Ele diz assim, portanto, não abandoneis a vossa confiança. Interessante. Não abandonem a vossa fé. Não abandoneis.
Interessante essa expressão. Ora, por que isso é importante? Entendermos que não podemos abandonar a caminhada. Vivemos a era da apostasia. Centenas, milhares de pessoas têm abandonado a fé, por diversos motivos. Um deles, talvez, pensaram que o cristianismo era uma colônia de férias, e não imaginavam que o cristianismo, não imaginavam que na caminhada existia uma cruz a carregar, e então preferiram deixar o mestre, deixar o caminho, abandonar a fé e seguirem em suas ilusões. Isso aconteceu ali na época da carta aos Hebreus, aqui do texto, e tem acontecido em nossos dias. A apostasia, de acordo com a teologia paulina, é um dos sinais, inclusive, da vinda de Cristo. Daí, o autor chegar aqui no versículo 35 e dizer para cada um de nós: olhem, não abandonem a confiança de vocês, não abandonem a vossa fé. Aconteça o que acontecer, não deixem de seguir a Cristo. Não deixem de seguir a Cristo. Até porque, se deixarmos de seguir a Cristo, nós vamos para quem? Para quem? Uma certa vez, Jesus estava doutrinando, exortando, e aí um dos seus discípulos chegou para ele e disse assim: Senhor, o discurso está muito duro, tem um pessoal aí que está indo embora, a ideia era essa, né? Dá uma melhorada aí. Jesus disse assim: vocês querem ir também? Vocês querem ir também? Aí Pedro diz: não, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna, bendito seja o Senhor. Pedro não disse para onde iremos nós, né? Às vezes a gente fala assim, né? Não, porque a salvação não está em um lugar. Pedro disse: para quem? A salvação está em uma pessoa. Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Ah, pastor, mas é muito difícil, como eu falei de manhã. Mas quem foi que disse que é fácil? Fácil é tomar sorvete. Fácil é comer o pudim, né? O pudim que Júnior fez aí pra gente hoje de manhã. É muito fácil. Mas seguir a Cristo é um chamado. Seguir a Cristo é um discipulado. Seguir a Cristo é uma caminhada difícil, mas é uma caminhada gloriosa. Então ele diz aqui, ó: não abandonem a vossa fé, não abandonem a vossa confiança. Ele inicia esse versículo com essa exortação, mas logo em seguida a esta exortação ele traz uma afirmação muito maravilhosa no versículo 35. Que afirmação é essa? Você pode ver no texto aí. Ele diz: não abandonem a vossa confiança. Sabe por quê, Hebreus? Sabe por quê, irmãs auxiliadoras? Sabe por quê, Quarteto Milênio e Igreja Congregacional em Cupira? Por que não devemos jamais abandonar a nossa fé ou a nossa caminhada? O texto diz: ela tem uma grande recompensa. Ela tem um grande galardão, é o que está no texto. Há uma recompensa. Vale a pena perseverar. Dos 6 hinos que eles cantaram, o terceiro dizia: eu creio. Vale a pena continuar crendo. Vale a pena continuar seguindo a Cristo e não deixar Jesus por nada. Uma vez um homem simples, né, do ponto de vista, vamos dizer assim, né, da gramática, ele chegou para mim e disse: pastor, a situação está difícil. Eu disse: está mesmo. Mas olha, pastor, quer dizer com o corpo do senhor, não tem quem faça eu deixar Jesus. Haja o que haja, eu não deixo ele.
O que é que o senhor acha? Eu acho também, haja o que hajar, não deixa ele não. E é assim, haja o que hajar, vamos continuar seguindo ao Mestre, amém, meus queridos? Por quê? Porque dentre todas as outras coisas, o texto diz que há um grande galardão, há uma recompensa nos céus para a União Auxiliadora Feminina. Há uma recompensa nos céus para este pastor, para esta liderança, para esta igreja, para o povo de Deus que serve aqui há tantos anos. Há uma recompensa. E aqui na terra, além de termos uma recompensa celeste, aqui na terra nós vamos caminhar sendo cuidados e abençoados pelo Senhor. Há uma recompensa. Não tenhamos, não tenhamos esperança na recompensa dos homens. Não tenha esperança na recompensa dos homens. Não tenhamos nenhum tipo de expectativa no que eles podem fazer por nós. Nada disso. A nossa recompensa, o nosso galardão, ele vem do alto. Ele vem dos céus, do Pai das luzes, em quem não há nenhum tipo de mudança, nem sombra de variação. Agora o texto não diz que essa recompensa vem para todos. O texto não diz que esse galardão vem para todos. O texto diz que a recompensa vem, que o galardão vem para quem? Para aqueles que não abandonaram a caminhada. Para aqueles que não largaram as armas. Para aqueles que não olharam para trás, mas para aqueles que continuam na caminhada, continuam olhando firmemente para Cristo, o texto diz assim: há uma grande recompensa, e louvado seja Deus, porque Deus, diz também Hebreus, não vai ficar esquecido do vosso trabalho, que cada um aqui tem feito para o nome do Senhor. É o que diz o versículo 35. Mas aí, no versículo 36, há uma questão interessante aqui. Você pode dizer: Helder, como é então que eu sigo essa caminhada? Essa caminhada que é difícil, essa jornada com tantas adversidades, com tantos imprevistos. Como vamos adiante na caminhada? O 36 vai dizer. O 36 diz assim, com efeito, tendes necessidade de, olha aí, tendes necessidade de perseverança. O que é necessário para que essa igreja receba a plena recompensa dos céus na caminhada? O que é necessário para que no final da caminhada a UAF, receba esta recompensa que vem dos céus? O versículo 36 agora vem dar um conselho. O que no 35 era uma exortação, no 36 nós temos aqui um conselho. Helder, pastor Roberto, igreja do Senhor, se queremos ir adiante na caminhada, nós vamos precisar de algumas coisas, é verdade, mas de acordo com o texto, nós vamos precisar de perseverança. Perseverança. De acordo com a parábola do semeador, tem algumas pessoas que até recebem a palavra com alegria, mas quando vem as provações da vida, quando vem as adversidades da caminhada, quando vem as implicações do ser discípulo de Cristo, o que é que acontece com elas? Elas desaparecem. Desaparecem, é o que diz o texto lá. Agora, desaparecem por quê? Talvez por várias razões, mas uma delas com certeza desaparecem por falta de perseverança. Perseverança é a capacidade dada por Deus de não desistir fácil da caminhada. Perseverança é a capacidade de não desistir fácil das coisas.
E no caso aqui, não desistir da jornada que você um dia começou, não desistir da cruz que um dia você pegou, não desistir do chamado que um dia Deus lhe fez. Não, é permanecer firme, mesmo que, às vezes chorando. Ninguém vai aqui dizer que foram 74 anos deitado em berço esplêndido. Ninguém vai dizer aqui que foram 74 anos de um mar de rosas. Entrevista aí cada uma delas, para ver o que ao longo da história todas estas mulheres passaram. Ao longo dos 70 anos, quantas situações essa igreja viveu. Então, a caminhada, permanecer firme na caminhada, mesmo que às vezes seja chorando, mesmo que às vezes seja cambaleando. Agostinho de Hipona diz assim: é melhor se rastejar no caminho do que correr fora dele. É melhor, se rastejar no caminho, às vezes caminhar com dificuldade, enfrentando provações, tribulações, angústias, tristezas, mas tem essas fases, Mas é melhor ir devagarzinho no caminho do que estar correndo por aí fora dele. Então, minha irmã, meus irmãos, pastor, liderança, igreja, vamos o quê? Perseverar. Não se entregue. Não desista, vamos até o fim. E eu estava pensando numa ilustração para isso aqui, e eu sou muito fraco em ilustrações, mas aí eu lembrei de um exemplo de perseverança. Na Olimpíada de Los Angeles, de 1984, a última prova de uma Olimpíada é a maratona. E todos lá no Coliseu, no ginásio ali, no campo, esperavam a prova final. E aí chegaram os primeiros, segundo, terceiro, Mas aí chegou a notícia: tem uma pessoa que vem lá atrás, e ela vem cambaleando, ela vem correndo toda troncha, toda deformada, mas ela não quer parar. Bote no YouTube aí, depois veja, Gabriela Anderson. E ela entra no estádio 20 minutos depois que o primeiro já tinha cruzado. E ela entra no estádio, parecia que estava embriagada, mas era de tanta dor. E as pessoas diziam: desiste. E ela continuava. A equipe médica chegou perto dela para ampará-la, e ela só fazia... Ela deu a volta no ginásio, no estádio, cruzou a linha de chegada e ficou mais famosa do que ganhou a medalha de ouro. Por quê? O que foi isso? Do ponto de vista físico, e material, a perseverança. Ela queria cruzar a linha de chegada, seja qual fosse a posição, ela queria cruzar a linha de chegada. Para cruzar a linha de chegada e entrar em Canaã, que é logo ali, nós precisamos de perseverança. Perseveremos, igreja. Perseveremos em seguir ao Senhor. Não abandonemos a nossa confiança. Ela tem grande galardão. Perseverança. Agora, o que é que acontece hoje com os crentes de uma maneira geral? É que qualquer coisa, os crentes de uma maneira geral, eles querem já deixar o evangelho. Qualquer adversidade ou problema que aparece, qualquer coisa, já querem logo deixar a igreja, deixar o caminho do Senhor. Essa geração, teologicamente falando, eu vou usar aqui o termo grego e o termo hebraico, filma aí eu falando grego e hebraico. Essa geração é a geração mimimi. É a geração mimimi. O que é que significa isso? Se dói com tudo, não quer ser confrontado com nada,
só querem ser massageados, né? Só querem ser agraciados, né? Alguém já disse, né, que essa geração cristã é uma das mais fracas. Foi Hernando Dias Lopes, viu? Na questão da firmeza, na questão do conteúdo, é uma geração mimimi, que tudo se dói. Mas a igreja de Cristo, ela tem que permanecer perseverante. A igreja congregacional em Cupira tem que permanecer perseverante. Por quê? Porque o texto vai dizer no 36 ainda, o texto vai dizer no 36 que temos que permanecer perseverante por conta de duas coisas. Duas coisas. Qual é a primeira delas? Está aí no texto, ó. Permanecer perseverantes para quê? Havendo feito a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus exige de fato perseverança. Falamos um pouco sobre isso hoje de manhã, da vontade de Deus e a nossa, não vamos aqui repetir no caso, não é? Mas fazer a vontade de Deus é a primeira coisa. E a segunda? Perseverantes para fazer a vontade de Deus, mas também por conta de outro detalhe. Que outro detalhe é esse, Helder? Aí, ó, irmã Miriam e auxiliadoras, pastor Roberto, oficiais, membros e congregados, precisamos permanecer perseverantes, como diz o final do versículo 36, para quê? Para que alcancemos a promessa. Amém, irmãos? A promessa. Agora você vai perguntar, né? Que promessa, pastor? Bem, tem muita gente aí fazendo promessa nos púlpitos, né? Promessas absurdas. Mas a promessa aqui que nós vamos alcançar não é a promessa de você ficar rico. Não existe problema nenhum em ser rico, se é fruto do seu trabalho, do seu suor, da sua honestidade, que Deus triplique ou quadruplique, seja lá o quanto for, não há nenhum problema em ser rico. O problema é que eles dizem que se for crente, vai se tornar rico. Isso é uma promessa que eles fazem aí. Que promessa é essa, pastor? A promessa que se for crente, não passa mais dificuldades. Até tem um grupo, né, que coloca na frente, pare de sofrer. A igreja sofre desde o primeiro século, por que vai parar de sofrer no século 21? Que história é essa? Olha a história da igreja, que desde o primeiro século é sofrimento, no seguir a Cristo. Aí no século 21 vai parar de sofrer. Que promessa é essa? Quando Jesus diz, olha, no mundo vocês enfrentarão aflições. Mas que promessa é essa, pastor, que o texto aqui diz? É só ler o texto. O bom da exposição é que o texto vai dizendo o que vai acontecer. O pregador, não é ele, né, que conduz a mensagem. É a mensagem que conduz o pregador, é o texto que vai conduzindo o pregador. E a promessa que ele diz no 36 está no 37. Qual é a promessa que nós temos, meus irmãos? Para não abandonarmos a nossa fé, não abandonarmos a nossa confiança, recebermos o galardão, fazer a vontade de Deus. Mas a promessa que nós temos, a maior de todas, que vai alegrar o coração da UAF, alegrar sempre o coração da igreja, a promessa está aí no versículo 37, que diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Amém, queridos? Essa é a bendita esperança. Essa é a promessa que nós temos, de que um dia Jesus Cristo irá voltar, irá vir buscar a sua igreja. Toda luta findará, toda dor se acabará, e estaremos sim, meus irmãos, para sempre com o Senhor. Aí sim, livre de tudo, livre de corrupção, livre de pestes e pandemias, livre dos falsos profetas. Por que estaremos livres de tudo isso?
Porque alcançamos a promessa. Porque alcançamos a promessa. Que promessa? De que Cristo virá para buscar a mim, a sua vida. Louvado seja o Senhor. Então, meu irmão, minhas irmãs, verso 35, não abandonemos a nossa confiança, de maneira nenhuma. Por quê? Porque ela tem um grande galardão. E o que mais? E nós estamos aguardando o cumprimento da promessa. Ele voltará para nos buscar. Agora, o versículo 38, logo após a fala da promessa, o texto traz à tona uma referência a Abacuque, né? Uma referência ao texto de Abacuque, que é inclusive amplamente usado ali por Paulo em Romanos. E agora ele vai também usar esse texto como lema para a nossa geração, como lema para essa UAF, como lema para cada um de nós. Que texto é esse? Que referência é essa? Está ali no verso 38, que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. É o que diz a parte A do verso 38. Nós temos que entender, meus irmãos, aqui esse texto, viver pela fé. O que significa isso aqui? Tem muita coisa aqui nesse texto, mas temos que entender isso de forma teológica, é verdade, mas temos que entender esse versículo 38 também de forma prática. A forma teológica, né, é que nós, agora, em Cristo, nós já somos justificados por Deus, justificados pela fé, e como canta Armando, né, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esta é a afirmação teológica. Ser justificado pela fé significa isso, não está mais debaixo de nenhuma condenação, porque a justiça de Cristo foi implantada em nós. Todo aquele que nele crê, recebe sobre si a justiça de Cristo, de maneira que o inimigo agora olha para nós e não pode mais nos condenar, porque agora ele olha para o UAF, ele olha para a igreja e vê sobre a igreja a justiça de Cristo. Essa é a questão teológica, mas a questão prática também é importante. Significa dizer, meus irmãos, que na prática, eu e você temos que no nosso dia a dia vivenciar esta fé. Temos que no nosso dia a dia caminhar por fé. Porque tudo para as irmãs da UAF, tudo para o Quarteto Milênio, tudo para cada salvo, é uma questão de fé. É uma questão de fé. Nós não caminhamos por vista, nós caminhamos pela fé. Nós caminhamos nesta fé, que diz aqui o verso 38, o justo viverá pela fé. Não podemos caminhar confiando em nós, caminhar confiando na nossa capacidade, ou confiar em alguém que possa surgir aí na frente, no país ou no mundo, né? Aparecendo como uma espécie de solução para o planeta Terra. Nada disso. A igreja só depende de Cristo. A igreja só confia em Cristo, a igreja só coloca fé em Cristo, e Cristo é suficiente para nós. Cristo é suficiente para esta igreja. Cristo é suficiente para a União Auxiliadora. Cristo é suficiente para nós, então nós vamos viver nessa fé. Viver na fé significa, verso 35, não abandonar a nossa confiança. Viver na fé significa, verso 36, perseverar na caminhada. Viver na fé significa, verso 37, aguardar o cumprimento da promessa. O justo viverá pela fé e vive o seu dia a dia pela fé. Bendito seja o nome do Senhor. Agora,
o 38 vai dizer ainda numa parte B, que aqueles que retrocedem estão em maus lençóis. Porque o verso 38 termina dizendo assim, ó: se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Que coisa séria, né? O texto vem falando que tem que permanecer, que tem promessa para quem permanecer, que tem coisas maravilhosas para acontecer para aqueles que permanecem. Porque se retroceder, a situação não vai ser boa. Então nós não podemos retroceder. Nós temos que continuar olhando para o alvo. Nós temos que continuar olhando para Cristo. Nós temos que continuar perseverando e aguardando o cumprimento da promessa e não retroceder. E não retroceder. E é isso que o versículo 39 vai ensinar, fechando o capítulo 10 e abrindo o caminho para onde? Para o capítulo 11, que é o capítulo da fé. Está vendo aí todo o preparo? O versículo 39 vai dizer assim: nós, porém, olha que coisa extraordinária, ele diz, os que retrocederem, Deus não terá nenhum prazer nessa alma, mas ele diz logo de imediato, mas nós, porém, o quê? Não somos dos que retrocedem. A UAF, a igreja de Cupira, não pode ser contada entre os que retrocedem, não podemos. Não podemos ser contados entre os que retrocedem, porque os que retrocedem, está escrito ali no 38 qual é a situação, mas ele diz logo, eu não vou retroceder. Um desconhecido autor aqui dos Hebreus, ele diz, não, nós não somos dos que retrocedem. Por quê? O texto vai dizer aí outras coisas, nós não somos dos que retrocedem. Por quê, igreja? Sabe por quê? Porque a graça de Deus, como foi cantada também, a graça de Deus vai lhe sustentar. A graça de Deus vai lhe fortalecer. A graça de Deus vai lhe conduzir até o final. E não sou eu que estou inventando isso não. Não sou eu que estou criando isso não. É só ler o versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós somos quem então? Diz o texto, somos entretantos da fé. Somos da fé para a conservação da alma. Nós somos aqueles que seguem em frente. Nós somos aqueles que ultrapassam as barreiras e continuam perseverando e caminhando. Se alguém desistir, se alguém retroceder, oremos por pessoas assim, mas aí é com Deus também. Por quê? Porque nós, os que caminhamos pela fé, aquele que nasceu de novo, ele vai perseverar. O salvo vai perseverar, o salvo não vai retroceder. O salvo pode se abalar, pode se entristecer, pode de repente às vezes diminuir o ritmo da caminhada, pode passar por tudo isso, mas nós não vamos desistir, nós não vamos retroceder para a perdição, jamais, porque ele diz aqui, nós não somos dos que retrocedem. Nós não seremos daqueles que vão desistir, nós somos daqueles, diz o texto, entretanto nós somos da fé para a conservação da alma. Pastor Roberto, liderança, membros congregados, Quarteto Milênio, União Auxiliadora, vamos continuar caminhando pela fé. Vamos continuar olhando para o alto. Vamos continuar olhando unicamente para Cristo. Não abandone a sua confiança. Verso 35, ela tem uma recompensa.
persevere na caminhada para que você e eu alcancemos a promessa. A promessa qual? Que aquele que um dia vem, ele virá para nos buscar e nós vamos ser daqueles que são contados dos que perseveram para a conservação da alma. Neste encerramento da festividade da União Auxiliadora, eu quero nesta noite mais uma vez dizer, querida igreja do Senhor aqui em Cupira, não abandonemos a caminhada, vamos perseverar, vamos alcançar a promessa, vamos caminhar pela fé, porque nós não somos dos que retrocedem, nós somos daqueles que permanecem firmes até a volta do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé neste momento e clamar a Deus